Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar, boletim mais do que especial, porque a gente tem o prazer de trazer para vocês uma novidade que vem surgindo aí no mercado de biológicos. Imagine só, você reunir no mesmo produto três agentes diferentes, com ações biológicas diferentes, com ações que potencializam a produtividade na sua produção, na sua lavoura, num produto só. Foi isso que a Agrosset fez e está lançando em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas mais um produto e a gente vai conhecer mais sobre esse produto agora. E é por isso que eu convido a Andréia de Figueiredo Giroldo, diretora de Marketing e Desenvolvimento da Agrosset, para estar aqui comigo e me ajudar a entender um pouco mais do produto, das ações, dos benefícios da utilização desse novo 3 em 1 da Agrosset, que é o Nodifos. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigado por estar aqui com a gente e obrigado por permitir que a gente possa dar essa informação em primeira mão aqui para o nosso público. Afinal de contas, como é que foi esse trabalho de pesquisa e como vocês chegaram aí ao Nodifos? Seja bem-vinda. Obrigada, Alex. É uma satisfação enorme estar aqui em primeira mão, falando aí de uma novidade importantíssima para o mercado. A gente está falando do Nodifos, que é um produto que, pelo que eu entendi, reúne três agentes biológicos diferentes, com ações diferentes aí na planta, num produto só, Andréia. Exatamente. Então, nós trouxemos toda a tecnologia de biológicos, reunindo três funções em um único produto. Então, ao invés do produtor utilizar dois produtos, o que normalmente ele faria para conseguir esses três benefícios, ele vai utilizar um produto que terá as três ações juntas e E, qua- e sinérgicas. quais são essas ações, o que ele vai ter de disponibilidade aí no Nodifos? Então, nós conseguimos reunir três bactérias do bem que têm como principais ações a fixação do nitrogênio, a promoção de crescimento e a solubilização de fósforo no solo. Isso, isso é muito legal porque isso traz uma capacidade produtiva para a planta maior no final das contas, certo? Com certeza. Além de trazer o benefício do aumento da produtividade e essa ação do produto que tem com relação ao fósforo que está no solo, que é um problema dos nossos solos aqui no Brasil, nos trouxe resultados que chamaram muito a nossa atenção, que nós conseguimos reduzir 50% da quantidade do adubo fosfatado e ter a mesma produção utilizando a tecnologia do que os tratamentos com 100% da utilização do adubo fosfatado. Bom, Então, isso mostra. vamos entender então direitinho esse processo. É, Pois, isso foi feito através de uma pesquisa realizada, pelo que eu estou vendo aqui, na UniOeste, é isso, Andréia? isso, nós fizemos alguns trabalhos na UniOeste, considerando várias regiões edafoclimáticas diferentes, né? Porque como o Brasil é diferente de uma região e outra, clima e solo, a gente quis contemplar situações diferentes, né, de manejo. E em todos os trabalhos nós conseguimos ter esse resultado. Então, nós tivemos consistência de resultado que, reduzindo a adubação fosfatada, nós tivemos a mesma produção do que utilizando a dose cheia de fósforo. O fosfato a gente sabe que é um elemento importante aí de nutrição da planta. No entanto, essa técnica foi possível porque dentro do Nodifos tem uma bactéria, enfim, um agente aí que ele consegue aproveitar aquele fosfato que está dormente ali no solo, que não consegue se transformar ali para abastecer a planta, Andréia. Isso, o fósforo ele fica em umas formas que a planta não consegue absorver, ou ele fica retido em outros componentes do solo. Então, essas bactérias elas produzem umas enzimas e uns ácidos orgânicos e inorgânicos que modificam a forma desse fósforo
e esse fósforo fica da forma que a planta consegue absorver e utilizar. E o mais legal, Alex, que eu entendo nesse produto, é que assim, a gente fazia pesquisa e revisão bibliográfica e a gente não vinha muita consistência de solubilizadores de fósforo no solo. Ora dava resultados muito bons, ora não dava muito resultado, e a gente viu que a importância de, junto com a solubilização do fósforo, nós termos o enraizamento aumentado para que a raiz tenha condições de buscar esse fósforo e trazer para a planta. Por quê? Porque o fósforo, a gente coloca a bactéria lá no solo, essa bactéria ajuda a transformar esse fósforo, mas se esse fósforo não for absorvido logo, ele rapidamente retorna em formas que a planta, de novo, não vai conseguir absorver. Então, a gente colocou uma outra bactéria junto para fazer a promoção de crescimento, conseguir um enraizamento mais vigoroso, mais profundo, que acelera esse processo. Uma bactéria está solubilizando esse fósforo e a outra bactéria está ajudando a planta a ter condições de absorver esse fósforo. Que essa outra bactéria ela age na formação de raízes, é isso? Espalha as raízes Exato. mais no solo. Exatamente. Então, por exemplo, esses trabalhos mostraram 31% a mais de crescimento de raiz. Então, além de você promover, por exemplo, os teores de fósforo na folha aumentaram 59%. O teor na folha. Então, significa que aquele fósforo foi absorvido. Uhum. Mas também junto, nós tivemos 31% a mais de raiz no solo. São duas ações que se complementam, tem sinergia, por isso que as bactérias estão nessa atividade trabalhando de modo sinérgico. Quando você amplia, né, esse volume de raízes no solo, você aumenta a boca, digamos aí, da planta, né, André? É como se ela tivesse capacidade de absorver mais e com mais eficiência o nutriente que está ali disponível para ela. E daí não é só fósforo, né? Essa raiz aumentada ali, ela tem possibilidade de se nutrir melhor ou nutrir a planta melhor, né? Perfeito. A raiz, se a gente olhar, por exemplo, o concurso de produtividade promovido pelo SESB, o que as áreas altamente produtivas têm em comum é o maior enraizamento. Porque o enraizamento, ele ajuda a planta a buscar água, a buscar nutrientes, a estar mais preparada para os estresses que ela normalmente vai enfrentar. É, a planta cresce mais rápido, diminui a pressão de daninhas no campo, por exemplo. Então, a raiz é importantíssima e está embaixo do solo. Muitas vezes a gente não está olhando para ela, mas ela é fundamental nesse processo. Muito bem. Deixa eu voltar só mais um pouquinho, porque a gente já falou de dois fatores aí, né, ou dois mecanismos diferentes, mas eu queria entender um pouquinho da pesquisa, principalmente com a absorção aí do fósforo, né? Como é que vocês fizeram essa pesquisa? Vocês diminuíram a aplicação de fósforo tradicional, é isso? Isso mesmo. Então, a gente colocou o tratamento normal de fósforo. Então, o que é recomendado, ou foi recomendado para aquele solo, de acordo com a análise química e física do solo. Aí, fizemos, então, o tratamento adubando normalmente, usando a inoculação com bradyrhizóbio normal para soja, e fizemos um outro tratamento reduzindo essa quantidade de fósforo aplicado em 50%, metade da dose. Uhum. Só que daí, utilizando o NOD-FOS para fazer a captação desse fósforo que estava no solo. Porque, Alex, se a gente considerar que as pesquisas mostram que o que a gente aplica de fósforo no solo no máximo 25% a gente consegue aproveitar, o resto a gente está perdendo.
Então, essa tecnologia entra para aproveitar esse restante de fósforo que está sendo perdido e trazer para a planta. O fósforo está ali, É. né? Eu ouvi uma vez, André, um termo que me chamou a atenção. O solo tem a poupança de fósforo aí justamente por conta dessa quantidade a mais que se coloca, né, no Brasil aí de utilização de fósforo. Então tem aquela poupança, só que é uma poupança inacessível para a planta. O que vocês estão fazendo é tornar essa poupança acessível agora para a planta, né? Isso mesmo, isso mesmo. Mas, Alex, assim, eu venho da pesquisa, né? E é uma área que eu tenho, que eu adoro e, e tenho assim como uma grande motivação alcançar maiores produtividades em todas as culturas. Eu acho que possibilidades existem e muitas tecnologias estão surgindo para isso. Então, eu gosto de instigar um pouco as pessoas a pensar assim: nesse trabalho, a gente reduziu 50% de fósforo, né? E a gente manteve a média da produtividade, ou seja, alcançou a produtividade que alcançaria com a dose cheia de fósforo. Mas se a gente considerar, por exemplo, a média brasileira de produção de soja, que no site da Conab está em torno de 58 sacos por hectare, e se a gente pegar os dados da SESB, do concurso de produtividade, que foi alcançado patamares de 134 sacos hectares, Uhum. olha só o quanto a gente tem ainda para crescer em produtividade, né? E uma das alternativas para a gente alçar maiores produtividades está exatamente na questão nutricional. Então, tem muitas áreas que nós estamos conduzindo e que já colhemos, que a gente trabalhou mesmo com a dose cheia de fósforo e continuou aumentando a produtividade. Então, Que legal. é uma tecnologia que a gente tem que pensar, na minha opinião, em aproveitar esse fósforo, como você falou, que está lá no solo, que está sendo aplicado, e não deixar que isso se perca ou fique preso ou retido no solo sem utilização. É. Ô, André, então a gente tem aí já apresentado aqui para o nosso público duas funções. A questão dessa solubilização do solo e a questão do maior enraizamento aí da planta, né? A bactéria que promove esse crescimento aí da raiz e imagino que das folhas também, né? Sim, as folhas também têm aumento, em torno de 29%. Os trabalhos também, todos eles tiveram esse aumento. Imagine que a planta faz a fotossíntese depende das folhas, Sim. né? Então, quanto antes eu tenho essas folhas, quanto mais folha eu tenho, mais fotossíntese eu tenho. Quanto mais fotossíntese, mais energia, mais produtividade eu vou ter. Então, um dado, é um componente de produção que a gente mede e que é importantíssimo para garantir que a cultura atinja o seu potencial. Muito O bem. terceiro É item, isso que eu ia Alex, que a perguntar. gente não falou, A gente falou que é são três em um, né? Falta um terceiro aí, né? que é importantíssimo. Esse produto para soja está entrando como co-inoculação ao bradyrhizóbio, que tem como grande função a fixação de nitrogênio, né? Hoje a gente não aduba a soja porque o inoculante tem essa capacidade de fornecer o nitrogênio. E esse produto tem também uma bactéria que faz fixação biológica de nitrogênio e entra junto com o bradyrhizóbio, aumentando mais ainda o aporte de nitrogênio para a planta. Então, os trabalhos mostraram que os tratamentos que a gente colocou no Adifós aumentaram em 6% os teores de nitrogênio na folha. Quer dizer, além, junto com o bradyrhizóbio, que já tem um aumento expressivo, né? Ele aumentou ainda mais 6. E não tem, Além do que o bradyrhizóbio aumenta, mais 6. não tem concorrência aí, André, dos dois agentes, não? Como assim? Ah, entre eles? É. Entre as bactérias? Então, a gente no começo pensou que poderia digamos assim,
se tem essa tecnologia, eu não preciso gastar energia para essa outra, porque a planta e as bactérias, elas têm formas de comunicação entre elas, e isso seria uma possibilidade. Mas, para nossa surpresa, pelo contrário, elas estão trabalhando de forma sinérgica, aumentou a eficiência das duas, como fixadoras de nitrogênio. Foi muito legal, porque era uma possibilidade, e isso não está acontecendo, muito pelo contrário. E daí você disse que aumentou o nível de nitrogênio em 6%? Em 6%. E, Além do que o bradirizóbio já aporta, porque o nitrogênio é o principal nutriente para a soja. Nós temos que produzir proteína. A base da proteína é o nitrogênio. Então, se faltar nitrogênio, nós vamos ter grão com menos peso, nós vamos ter menos formação de grãos, enfim. A qualidade da produção também ela cai. Então, nitrogênio é fundamental. E aumentamos em 6%, que resultou, no final, em 7 sacos por hectare a mais, em média, nessas áreas que a gente fez, reduzindo 50% de fósforo. você dá uma boa nutrição aí para a planta, você estimula a planta abrindo a boca dela e dando capacidade dela criar mais energia. É uma planta, em termos de sanidade, praticamente perfeita. Ela está perto aí da produção da máxima produtividade aí, né, André? E é esse estímulo que a gente entende que acaba resultando nesse aumento de produtividade também, né? Exatamente. Além de que a gente entra com um produto que facilita o manejo, né? Então, por exemplo, muitos manejos que entrariam com um promotor de crescimento à base de azospirilos e um produto com ação de promoção de solubilização de fósforo, com o Nodifos, ele está entrando com essas duas principais funções e mais a fixação de nitrogênio junto, no mesmo produto. E de forma sinérgica, porque o efeito está nos surpreendendo e a gente acredita que muito que muita a causa disso é das bactérias estarem juntas. Olha só que interessante. Você facilita o manejo, então, no final das contas também. E você sabe, Alex, que isso vai muito em paralelo com relação à microbiota do solo, né? A rizosfera do solo. Então, o que que acontece? A gente vai trabalhando muitas culturas ao longo dos anos e muito da vida biológica desse solo não é reposta no decorrer dos anos. Então, a gente vê que, por exemplo, trabalhar produtos com variabilidade microbiológica, a gente está trazendo de volta isso para o solo. E a planta está respondendo isso, porque é uma associação que a bactéria se beneficia e a planta se beneficia também. Muito legal. E essa questão do nitrogênio, ela é importante também para um outro produto que é o milho, né? Vocês já estão testando isso no milho também, André? Ou por enquanto é só a soja que vem, que tem autorização, que tem registro aí para usar o Nodifos? A soja é o que a gente está o registro agora e o milho está no forno, Ah, tá? é? Logo, logo já sai para o milho, aham. E vou adiantar também que a gente está testando em várias culturas, cana, trigo, algodão, tomate, café. Então, assim, porque é um produto que ele tem ação para todas as culturas precisam ter estímulo de crescimento, todas as culturas precisam de nitrogênios e todos os nossos solos precisam de tecnologia para deixar esse fósforo disponível para a soja, para a planta, desculpa. Então, é um produto que vai ter indicação aí para todas as culturas. É um conceito que serve para todas as plantas, no final das contas, né? Exatamente, com certeza. Ô Andréia, o pessoal aqui tá gostando da notícia e já tá criando até hashtags aqui. Tem uma hashtag Agro desde as raízes. O Luiz Felipe Dresch tá
tá divulgando aqui, a Karine Nascimento também está divulgando essa hashtag, Agro desde as raízes, portanto, vai pegar, hein, André? Essa hashtag é a hashtag da Grosset, essa é a nossa essência, né? É uma empresa que tem um histórico familiar na agricultura, é uma família de engenheiros agrônomos, nós temos assim uma paixão pelo campo, pela agricultura brasileira. Então, essa é a nossa hashtag. Então, são pessoas provavelmente que ou trabalham conosco, ou que acompanham a Grosset, ou que, enfim, fico feliz que essa hashtag esteja sendo utilizada, porque eu acho que sim, que todo mundo que é do agro tem essa essência, né, de ser agro desde as raízes. Eu acho que é a paixão, né, de todos aí. Que legal. O Eurípides Rodrigues diz o seguinte: cuidamos das plantas desde as raízes. E tem uma participação aqui do Pedro Roberto de Lima. Excelente combinação de micro-organismos. Parabéns pela inovação, Agrosset. O Obrigada. Douglas Mokfa tá batendo palminha aqui para vocês pela iniciativa. Enfim, o pessoal tá gostando aí da novidade e é uma novidade que já está disponível aí para comercialização, Andréia? Está disponível. Estamos com o estoque lá preparado. É, já podemos pensar Aham. nisso para essa safra que tá para começar, que está começando já então. Porque assim, Alexandre, a produção de biológicos, ela é um pouco diferente dos produtos tradicionais, como os químicos, né? Porque você precisa fazer quarentena, você precisa deixar o produto sob observação para garantir a 100% que você não tem contaminação e que as bactérias estão na quantidade de células viáveis adequada para performar. Mas sabe que agora você falou isso, me veio que é um assunto para uma outra entrevista, de dar dicas de como classificar um bom produto biológico, porque tem requisitos muito legais com relação à qualidade e para garantir que esse produto performe no campo, que é importante todo mundo observar na escolha do produto. Porque a gente está tratando de organismo vivo ali, né? Então, alguns cuidados são essenciais e a qualidade desses organismos também faz a diferença, né, Andréia? Então imagine assim a, a quantidade de pessoas envolvidas para o lançamento desse produto, né? Porque enquanto tinha a questão regulamentar, né, de documentação burocrática, tinha o pessoal da pesquisa fazendo todo o levantamento bibliográfico, juntando com os resultados, tinha a produção também já produzindo. Não, primeiro os laboratórios adquirindo as estirpes de banco licenciado, iniciando a produção para deixar esse produto já passar por todo o processo de garantia de qualidade, para daí quando saísse o registro a gente já pudesse realmente comercializar, né? Não queremos deixar ninguém com gostinho, tipo, temos aí um lançamento, mas o produto não está disponível para vender. Não, está disponível sim, e já tem produtor que vai plantar soja já com o produto, então acho que vai ser uma inovação fantástica. Estou muito feliz de estar trazendo essa em primeira mão para Notícias Agrícolas e aproveitar e agradecer aí todas as pessoas envolvidas nesse processo, porque são anos, né, Alexandre, para a gente chegar no lançamento de um produto. Você começa a pesquisa lá desde uma revisão bibliográfica, entender a ação, entender o campo para trazer algo que seja realmente um facilitador, uma solução que seja uma inovação. A gente sabe que os nossos custos de produção são apertados. Seria muito simplista trazer simplesmente uma tecnologia e tem que pagar tanto mais. Se isso não trouxer um retorno, a gente tem que otimizar a atividade no campo. Então, a gente fica, quando a gente chega numa solução dessa, uma inovação dessa, o orgulho
acontece. Não tenha dúvida. André, e tem uma pergunta até pertinente aqui para te fazer, do Anderson Ribeiro. Ele pede para perguntar quais as doses e qual a forma de aplicação do produto. Então, pode ser aplicado via semente, né? Na dose de 150 ml por hectare. Então, você vê que não é uma dose elevada, né? Mas assim como o azospirilo, né? A aplicação via suco é possível também na dose de 200 ml. Legal. Obrigado, Anderson, pela participação aí também. Enfim, obrigado a todos que estão participando aqui com a gente. Essa interação é sempre muito importante. Ô, Andréia, a você o nosso muito obrigado também pela confiança, né, de poder estar divulgando aqui em primeira mão no Notícias Agrícolas esse novo produto da Agroset, o Nodifos, uma tecnologia que vem facilitar a rotina do produtor, principalmente por conta da facilidade do manejo, e vem estimular aí, como você bem lembrou, o nosso potencial produtivo, né? Afinal de contas, temos na semente um potencial de produção elevada e é preciso fazer com que essa produtividade se expresse aí e dando condições para que isso aconteça no campo, né? Isso é fundamental. A gente agradece muito aí a parceria com a Agroset e principalmente desejando aí sucesso para esse novo produto aí do grupo. Nós que agradecemos, Alex, e isso principalmente é pelo papel que a Notícias Agrícolas tem para o agro brasileiro, né? Que é tão importante para o nosso país e para o mundo, né? Que somos referências aí em muitas tecnologias. Então, a Grosset que agradece. E sempre que tiver novidade, avisa a gente, André. Aviso sim, com certeza. Muito Muito obrigado obrigada. pela participação, muito obrigado pelos esclarecimentos. Quem quiser mais informações, pode procurar onde, André? Olha, neste momento, Alex, deve estar pipocando em todas as nossas redes sociais, vídeo, links, acesso ao nosso site com mais informações. Então, é só buscar aí o Agro Desde as Raízes, Agroset, Instagram, LinkedIn, Facebook, que vocês vão ter todas as informações que precisam aí desse novo produto. Combinado, então. Obrigado, André. Volte sempre. Obrigada, Alex. Tá aí, Andréa de Figueiredo Giroldo, diretora de Marketing e Desenvolvimento lá da Agroset aqui com a gente, trazendo essa novidade, um novo produto da Agroset, o Nodifos, um 3 em 1 que veio facilitar a vida do produtor e mais do que facilitar a vida, incrementar a produtividade através do uso de produtos biológicos aí na lavoura. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.